pessoal, meu nome é Giovanni Brelotto, sou professor na Universidade Federal de Santa Maria, na UFSM, e dentro do curso de ferramentas do Google, o tópico de hoje vai ser o Google Classroom. O Google Classroom é uma ferramenta, é um ambiente virtual de aprendizagem, para ser mais preciso, similar ao Moodle ou outras plataformas que são usadas no meio da educação. Então o objetivo hoje é fazer uma apresentação geral de como essa ferramenta funciona. Eu estou usando aqui o Google Chrome, que é o navegador que eu uso para as ferramentas do Google, mas vocês podem utilizar o navegador da preferência de vocês, não tem problema quanto a isso. Já estou logado na minha conta, então seja a minha conta giovanni.librelotto@ufsm.br é uma conta gerenciada pelo Google, por isso eu tenho acesso a toda a plataforma de ferramentas que a Google disponibiliza aos seus usuários. E essas ferramentas, elas podem ser acessadas sempre por essa matriz de 3x3. Que se vocês deixarem o mouse em cima, está escrito Google Apps, ou seja, aplicativos do Google. Clicando nesse botão, vocês vão ter acesso a todas as ferramentas no qual a conta que vocês estão logados, no caso a minha aqui, tem acesso da ferramenta do Google. Então seja o Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Calendar, o próprio Classroom, que vai ser o tópico de hoje, YouTube, fotos e assim por diante. Então aqui é a maneira mais rápida de vocês acessarem cada uma das ferramentas da maneira como vocês optarem. Apenas um alerta, nem sempre a configuração delas estão nessa disposição, ou seja, o Gmail nem sempre está na segunda posição da primeira linha, o Classroom nem sempre está na primeira posição da segunda linha, assim por diante. Isso depende de cada conta, mas provavelmente vocês vão encontrar o Gmail em alguma desses ícones aqui, o YouTube, o Google Drive e assim por diante. Apenas a organização varia de conta para conta. Então vamos acessar o Google Classroom, então clicando nesses 3 pontos, Classroom, tem acesso à plataforma. Outra maneira de acessar o Google Classroom é diretamente pela URL, ou seja, basta digitar classroom.google.com e vocês vão cair diretamente na página do Google Classroom de vocês. Peço desculpas que a minha garganta está me incomodando. O objetivo aqui então é entender como isso aqui funciona. Vocês podem notar que na minha aba do Google Classroom existem dezenas, eu ia dizer vários, mas são dezenas de cursos, por exemplo, que já foram abordados. São cursos que nós, como PETCC da UFSM, que é o Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal de Santa Maria, ofertamos para a comunidade desde 2020, ou seja, desde do início da pandemia praticamente, para capacitar pessoas, digamos, que estão fora dos muros da UFSM sobre diversos tipos de ferramentas. Então, desde Google Drive, que é uma das ferramentas do Google também, como Java, que é uma linguagem de programação, como o próprio Classroom, por exemplo, voltando lá para os primórdios, basicamente, então tinha várias turmas de Google Classroom nos inícios dos anos da pandemia. Sobre essa ferramenta aqui, nós tivemos formação de mais de 4.000 professores da rede pública e privada, Brasil afora, basicamente. Então, o objetivo aqui é compartilhar com vocês o que o Google Classroom oferece. Particularmente, sou um usuário do Google Classroom desde 2015, que foi o ano da sua criação, basicamente. Então, fui um beta tester, como se chama, ou seja, aquela pessoa que faz testes logo no início da ferramenta para ir refinando ela. E o objetivo foi justamente ver se ela se adequa ao meu perfil de docência e, consequentemente, venho utilizando dele até então. Então vamos aos fatos. Essa tela inicial, então, vai ter esse tema inicial aqui que é o tópico, ou seja, que vou ter acesso a todas as turmas, que é a aba que eu estou, a agenda, que é uma agenda integrada, vou mostrar logo a seguir, e abaixo todas as turmas que já foram criadas. Então as dezenas de turmas que eu já trabalhei, digamos, ao longo do tempo aqui nesse âmbito de aulas remotas, digamos assim. Na verdade não é específico para aulas remotas, vou explicar logo a seguir também essa questão aqui, mas fica só para não atropelarmos o processo. Aqui no início continuamos com aqueles dois ícones, o ícone de vocês, eu uso a foto da UFSM para identificação aqui, mais o ícone do Google Apps, então do próprio Classroom eu posso acessar o Gmail, Google Drive e assim por diante, basta clicar e selecionar o que eu quero. E o mais é um botão importante aqui no caso, porque é o botão que vocês podem ou criar uma nova turma ou participar de uma nova turma. Vamos começar com o processo de criação de uma turma e depois ensina-se também como é o processo de entrar numa turma já criada por outro docente, propriamente dito. Então, ao clicar no botão mais, temos duas opções, exatamente o que já dizia no label antes, criar ou participar de uma turma. Então, nosso objetivo vai ser a criação de uma turma propriamente dita. 4 opções são consideradas, digamos assim, facultativas ao preenchimento inicial. O nome da turma, esse é obrigatório, então esse tem que ter. Os outros são opcionais, que é maneiras, por exemplo, que vocês podem dar mais informações da turma de vocês. Porque lembrando, o Google Classroom não é específico para turmas online. Eu posso aplicar o Google Classroom numa turma presencial que eu tenho para deixar todo o material de apoio ali, para os alunos tirar dúvidas ao longo do período. Então usar literalmente como um Moodle, por exemplo, para aulas presenciais.
que é o que eu faço na UFSM. Todas as minhas turmas presenciais têm o Classroom dando apoio para o pessoal encontrar os materiais que eu produzo, para eles entregar os trabalhos e tudo mais, para não ficar aquela confusão de e-mails ou de WhatsApps e tudo mais. Então concentra-se sempre no Classroom, porque é um ambiente acadêmico. Então, para o nome da turma aqui, vamos usar, por exemplo, curso de Google Classroom. Então, ou seja, o que nós estamos fazendo hoje. Sessão. Bom, se vocês têm, por exemplo, sei lá, quero criar uma sessão, por exemplo, dizer que parte introdutória, média, quer dizer, introdutória, médio, avançado, nível dos alunos. Ou, por exemplo, ensino básico, médio ou superior, alguma coisa assim. Então, dependendo de onde vocês estão inseridos, que tipo de categoria vocês querem colocar para esse curso. Eu vou deixar em branco aqui porque, nesse caso, ele é genérico, né? Matéria, então, vou dizer ambientes. Ou seja, na verdade, note que nos ambientes aqui eu tenho várias possibilidades de matérias, por exemplo. Então, vou colocar aqui como formação profissional, como sendo o tipo de conteúdo que vai ser colocado, e a sala eu vou deixar em branco, porque, enfim, é um curso remoto, não temos uma sala física para isso. Ao apertar em criar, ele leva alguns segundos para isso, em média de 5 a 10 segundos para fazer a criação. Então, temos o processo aqui da criação da turma propriamente dita, e logo em seguida, quando sumir essa aba aqui, vai aparecer automaticamente um novo curso. E imediatamente o curso já abre na sua tela principal. Então essa é a tela de um curso que acabou de ser criado. Então esse curso de Google Classroom que eu acabei de batizá-lo aqui, por exemplo, aparece no label, na aba principal, e é repetido aqui em cima, porque essa aba, conforme eu vou descendo, por exemplo, depois, essa aba principal aqui ela vai ficar sempre à mostra. Eu posso personalizar, não gostei do azul, não gostei desse layout aqui, por exemplo, botão personalizar. Vocês podem enviar uma foto, supondo que vocês já possuam uma foto para divulgação dessa turma de vocês, ou podem, posso selecionar uma foto que já existe ou fazer upload de uma foto que vocês já produziram propriamente dito. Google Classroom, ele possibilita algumas dezenas de imagens, por exemplo, que vocês podem utilizar. Então, ou seja, algumas coisas de formato geral, algo mais relacionado com português e história, mais relacionado com matemática, ou artes, ou esportes, ou outros, por exemplo. Então, ele sugere algumas questões, vocês podem utilizar o que vocês bem entender, por exemplo, em relação a isso. Eu vou usar aqui um tom mais purple, aqui mais roxo, selecionar o tema. Notem que todas as cores da turma já vão se adaptar à cor principal disso aqui. Então, se vocês fizerem um upload onde a imagem tem a cor predominante amarelo, a turma do curso vai se tornar predominantemente amarela também. Ou seja, salvando, notem que aqui as fontes agora, algumas, onde tem títulos, por exemplo, em menus, se transforma agora na cor predominante ali dentro. Então a personalização é feita dessa maneira. Essa aqui é a tela principal, na entrada do curso, e notem que está selecionada Mural. Nós temos 4 abas principais dentro do Google Classroom: Mural, Atividades, Pessoas e Notas. O Mural, pessoal, é como se fosse aquele aviso, por exemplo, de isopor, um mural físico, por exemplo, que estaria sempre na frente da sala de aula física, quando um professor estaria lá disponibilizando suas notas, recados, avisos, materiais genéricos, por exemplo. Então, seja um mural para a pessoa entrar aqui e saber o que está acontecendo. Então, por exemplo, uma aula que foi adiada o início das 2 para as 2h15, por exemplo. Ou um trabalho que tem que ser entregue até tal dia, um reforço desse tipo de aviso. Ou a postagem da ementa da disciplina. Enfim, materiais que são importantes para a pessoa saber o que está acontecendo na turma. Então, eu posso usar o mural para comunicação direta com os alunos. Perguntar alguma dúvida, alguma coisa assim, e fazer de forma que fique público para todos os demais alunos o que está acontecendo aqui propriamente dito. Então, o mural tem essa tela inicial aqui, que é a identificação do curso, que nós mostramos a personalização ali. Se eu clicar nesse aqui, eu vou enxergar aquelas informações que foram cadastradas lá no início, na criação da turma, quando eu coloquei lá que foi uma matéria de formação pessoal, por exemplo, aqui no i fica aparecendo isso. Vou mostrar depois, caso queira alterar, como funciona também. Aqui eu tenho a opção para escrever algo aviso para a turma, então é nesse campo aqui que eu posso aproveitar para inserir uma nova informação. Então, por exemplo, colocar aqui: bem-vindos ao curso de Google Classroom. Opa, perdão. Eu posso ter formatações de coisas um pouco mais básicas, como negrito, itálico e sublinhado. Não tenho muitas outras opções aqui. O foco não é edição de texto, e sim edição de avisos, de mensagens e tudo mais. Então, ou seja, posso, sei lá, colocar em negrito e aí, consequentemente, fazer uma postagem. Antes da postagem, eu posso, por exemplo, inserir um arquivo do Google Drive, do meu próprio Google Drive, supondo que eu queira, eu tenho uma mensagem para colocar, uma imagem que eu fiz, por exemplo, e está no meu Google Drive, eu posso, clicando aqui, eu vou ter acesso ao meu Google Drive. Eu posso adicionar um vídeo direto do YouTube,
e aí eu faço a busca do YouTube, vai ficar esse vídeo vinculado aqui dentro. Eu posso fazer um upload do meu arquivo, que está no meu HD, ou no meu pendrive, alguma coisa assim conectada ao meu computador. Posso inserir um link que eu já copiei previamente, copiei um link, eu só adiciono esse link diretamente, vai ficar posicionado aqui. Ou posso colocar um menu de complementos aqui, por exemplo, que são complementos que são instalados à parte do Google Classroom. Então isso aqui fica para uma próxima aula, para mostrar exatamente como isso funciona. Então fazendo um exemplo rápido aqui, pegando do YouTube que seja, vamos pesquisar aqui do Google Classroom, vou pesquisar no YouTube, vou procurar por FSM, então seja, tem a palestra do Pirula que aconteceu há poucas semanas aqui no FSM, palestra bem interessante, então vou adicionar esse vídeo aqui, e aí ele já fica exatamente mostrado aqui, então seja, eu procurei no YouTube, é como se eu estivesse fazendo uma procura diretamente no YouTube, quando eu seleciono o vídeo, o link vem automático, não precisei fazer a cópia do vídeo, mas eu poderia ir no YouTube pessoalmente, copiar o link aqui dentro, como esse por exemplo, copio e vou aqui dentro e adiciono o link e ele vai aparecer da mesma forma. Errei o vídeo, não é o que eu quero, ou errei o arquivo anexado como eu não queria, opções do evento, remover anexo, esse evento. Ou seja, esse arquivo que foi anexado vai sair. Então, e aí, posso cancelar, não era que eu queria cancelá-lo, desfaço tudo que eu acabei de fazer, e posso postar. Mas do lado do postar, nota que tem uma setinha. Essa setinha diz o seguinte, eu posso postar imediatamente, eu posso agendar o envio, ou só salvar o rascunho, porque eu não terminei de fazer, eu quero continuar depois. Então se eu salvar rascunho, por exemplo, ó, ele vai sair daqui e vai ficar aqui em avisos salvos, Se eu aplicar nessa seta, eu vou enxergar exatamente o texto que eu comecei a escrever, está no formato rascunho, e eu inclusive posso removê-lo dessa tela aqui. Assim como eu posso clicar nele de novo, não sendo na lixeira, vai voltar à posição exatamente onde eu estava antes de salvar rascunho. Posso agendar o envio, então seja, hoje é dia 8 de junho de 2023, então seja, se eu quiser agendar para amanhã às 8 horas, clico em agendar, ele vai ficar agendado, ou seja, está programando, e aqui, ou seja, ele ficou nos arquivos salvos, notem mais uma vez se eu clicar na setinha, programado para amanhã 8 horas. Se eu não fizer nada, amanhã 8 horas ele vai estar público para todos os alunos. Se eu quiser editar até amanhã às 8 horas, basta entrar, clicar e fazer o aviso. Note que quando eu entrei agora aparece essa barrinha purple também, por causa da cor lá predominante. Se eu clicar nesse X, eu estou tirando o agendamento. E se eu clicar postar direto aqui, ou menuzinho postar, que é a mesma coisa, a mensagem já vai automaticamente para o mural e todos os alunos vão ver. Questão importante, quem que vai ver essa postagem? Esses dois menus aqui mostram exatamente quem são o público-alvo disso. Então, ou seja, aqui eu vou ter, além do curso onde eu estou, que automaticamente vai receber a postagem, eu posso marcar outros cursos dos quais eu já estou trabalhando, por exemplo, para postar. Então, se é uma mensagem genérica, por exemplo, que eu quero que todos os meus alunos desse semestre fiquem sabendo, não apenas dessa turma, eu marco os demais alunos, as demais turmas aqui, e todas essas turmas vão receber a mesma postagem. Ou seja, essa postagem aqui vai ser postada em 3, 4, 5 turmas ao mesmo tempo, depende de quantas eu marcar aqui. E nesse menu, quais são os estudantes da turma que eu estou, que é essa do Google Classroom, que vão receber. Como eu acabei de criar turma, não tem alunos, mas se tivesse 10 alunos, os 10 apareciam aqui. Vamos supor que eu quero colocar mensagem apenas para os 5 que têm pior nota, porque eu estou fazendo um reforço para eles, alguma coisa assim. Então eu marco apenas os 5, desmarco os outros, de forma então que apenas aqueles alunos que eu marquei vão ter acesso a essa mensagem, os demais não vão perceber. Por padrão, sempre todos os alunos recebem a postagem. E aí clicando em postar, imediatamente ele pede uma confirmação para ver se não foi um engano, cliquei sem querer, por exemplo, porque uma vez que eu postar, os alunos vão receber um e-mail automaticamente, tem uma nova postagem na turma. Então, ou seja, esse e-mail eu não vou conseguir desfazer. Eu posso até alterar futuramente essa postagem, mas o conteúdo do e-mail já foi para os alunos. Eles sabem que tem uma nova postagem, entrando aqui, eles vão acessar essa imagem aqui especificamente. Outras questões importantes dessa tela inicial aqui do mural é o seguinte, nós temos aqui o Meet, porque como eu disse previamente, o Classroom pode ser utilizado para aulas presenciais ou para aulas remotas. Se eu quero gerar um link do Meet fixo para todas as minhas aulas remotas, eu posso usar o Meet aqui no caso. Tem essa opção de 3 pontinhos, não quero usar o Meet, eu dispenso. Ele vai sair daqui, não aparece mais, ele não vai mais estar nessa visão aqui. Mas se eu quiser criar um link do Meet específico para as minhas aulas, clico em gerar link. Esse link vai ser um link único. Então, para quem já está acostumado com Meet, acostumado de enxergar meet.google.com/, é uma sequência de 3 letras, 4 letras, 3 letras. Essas 11 letras aqui no caso, perdão, 10 letras, porque tem 2 dígitos aqui, 2 caracteres no caso, 3, 4 mais 3 com 2 caracteres separando. Então essa URL toda aqui, por exemplo, ela vai ser fixa. Então o Google não vai mais, se qualquer outra reunião do Meet, até enquanto durar essa aula, não vai mais ter essa combinação de 10 letras com 2 traços.
Consequentemente, toda vez que os alunos entrarem, entrarão diretamente nessa sala. Só que a sala só estará habilitada se o docente, ou seja, quem criou a turma aqui do Classroom, estiver presente. Senão o aluno fica lá esperando que o docente autorize a sua entrada. Então, resumindo, para entrar numa aula do Meet criada pelo Google Classroom, a aula só vai de fato acontecer quando o docente estiver online. Mas enfim, o docente combina lá toda segunda-feira às 14h30, o docente entra, a turma é ativa, quando os alunos entrarem eles caem diretamente na aula. Então vou salvar aqui, e aí eu marquei a opção para que fique visível para os alunos, então os alunos vão ter acesso a essa URL. Aí eu coloco, por exemplo, um aviso aqui, as aulas síncronas acontecerão toda segunda a partir das 14h30, conforme eu comentei previamente. Então, fica um aviso, vou postar, todos os alunos vão ter acesso, ou seja, mas eu esqueci de fazer alguma coisa. Perfeito, vou em editar, então clica nos 3 pontinhos aqui, eu posso excluir a postagem, me arrependi, não quero mais. Posso copiar um link para ela para acessar, mas um dos principais objetivos é fazer a edição. A partir da 15h30 no Meet, cujo link... No Meet, vou botar só no Meet aqui no caso, salvar. E aí eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou lá no Meet, copiar link, e vou reforçar isso aqui. Vou em editar de novo, e aqui, como o link já está copiado, vou adicionar um link, Ctrl V, copio o link, adicionei, e o link fica publicado aqui. Então, já está salvo o link aqui para os alunos entrarem, então eles podem entrar direto pelo Meet deles, como por link dessa postagem, ambos vão cair na aula. E o aviso aqui está toda segunda-feira a partir das 14h30. Esse segundo quadrante aqui no lado esquerdo é para as pessoas, como que eu adiciono pessoas na minha turma. Esse código, se eu clicar aqui, por exemplo, nesse quadradinho aqui, ele vai ficar maior. Então quer dizer que qualquer pessoa com esse código 22DUCCM e entrar lá na tela principal do Google Classroom e inserir esse código, ele vai cair diretamente na minha turma. Então é um código público, ou seja, todo mundo que tiver acesso consegue entrar. Então, dessa maneira, se eu estou fazendo um curso, por exemplo, de extensão, que eu quero que mais e mais pessoas entrem para poder compartilhar o conhecimento com elas, eu deixo isso público, ou seja, eu divulgo esse código aqui. Outra maneira de eu fazer poderia ser divulgar o link para o convite, que é o link inteiro. Então, ou seja, eu cliquei aqui, copiar link do convite, aparece aqui link copiado. Se eu sair daqui, vou só no campo aqui para digitar, se eu der um Ctrl V, aparece todo o link aqui no caso. O que é esse link? Com esse link, se a pessoa clicar, ela cai diretamente dentro do Google Classroom para entrar na turma do curso de Google Classroom que eu acabei de criar, essa turma aqui. Então, ou seja, ela não precisa entrar em classroom.google.com, entrar em participar turma e inserir o código. Ela não precisa nem saber do código, porque o link já possui, note que o link aqui no final possui o código 22DUCCM. Então, exatamente o mesmo código da turma já está aqui dentro. Então, é uma maneira de simplificar para pessoas que têm um pouco mais de dificuldade com a internet. Vou cancelar aqui de novo. Então, ou seja, com o código, a pessoa tem que entrar no Classroom, digitar o código. Com o link, que é a opção aqui, copiar o link de convite para a turma, automaticamente eu passo o link inteiro e qualquer pessoa com o link consegue entrar. Posso copiar o link e posso também redefinir. Tem muitas pessoas entrando que não deveriam estar na turma, então eu quero fazer com que esse link antigo que eu já divulguei deixe de ser válido, mas eu quero um novo para convidar novas pessoas. Eu vou em redefinir, o que vai acontecer? Aquele meu código anterior é trocado por um novo. Detalhe, o código anterior não vale mais. Quem tinha o código antigo e tentar entrar na turma não vai mais conseguir. Ele vai precisar esse código novo, que é um código de 7 letras e dígitos em sequência aqui, basicamente. Aí eu vou ter que informar todos, o código mudou, agora o código é aquele outro. Então, ou seja, o código que aparece sempre para o professor aqui na tela principal é o código para entrar nas turmas. Depois eu vou mostrar aqui no menu configurações como é que são para complementar essa questão aqui. E o terceiro quadrado aqui, por exemplo, retângulo, por melhor dizer, da parte da tela principal do professor no mural, são as próximas atividades, ou seja, um calendário, uma agenda. Então, conforme as atividades que o professor for agendando aqui vão sendo, digamos assim, chegando próximo da data de limite, eu agendei o trabalho para o dia 10 de junho, para o dia 12 de junho, dia 15 de junho, a agenda vai mostrar em ordem qual a próxima atividade que os alunos terão que entregar. Para justamente eu posso dar um reforço para eles, eu posso cobrar eles novamente na turma, eu posso dar um aviso no mural, olha pessoal, lembrando o trabalho que foi liberado há 2, 3 semanas, o prazo para envio encerra-se hoje, encerra-se amanhã. Eles também vão ter esse calendário na tela deles também, mas é importante, por exemplo, o professor saber, porque ele pode estar vendo aqui a agenda de todas as turmas. Por exemplo, que é a mesma coisa que eu entrar aqui no menu. Deixa eu voltar aqui para mostrar como eu cheguei, nesses 3 risquinhos, que é o menu principal.
agenda, aí eu vou ter acesso à agenda de todas as turmas da qual eu faço parte, todos os trabalhos que foram liberados previamente. E no lado direito, que é nessa parte aqui, então é o mural. Cada postagem aqui mostra quem fez a postagem, o horário e a data que fez a postagem. Aqui só aparece a hora porque foi no dia de hoje. Mas se fosse no dia de ontem, aparecia a data de ontem, depois a hora no dia de ontem foi postado. E eles são organizados em ordem cronológica. Então, ou seja, a primeira postagem vai ficar embaixo, a segunda postagem vai ficar logo acima, e a última postagem que foi feita vai ser a primeira que vai aparecer aqui efetivamente. Então, esse é o mural. Esse é o mural do Google Classroom. Basicamente, essa principal função do mural é aquele controle geral da turma, identificação da turma, avisos em relação a código, participação e tudo mais, e aquelas mensagens genéricas. Uma última coisa que é importante destacar aqui do mural é essa opção aqui. Quando eu quero fazer um aviso para a turma, eu posso clicar, digitar como foi feito antes, tranquilo. Mas eu posso reaproveitar. Supondo que eu já fiz uma postagem numa outra turma da qual eu sou docente, e quero reaproveitar, eu quero trazê-la para cá em vez de copiar ela, eu posso ir lá na turma, por exemplo, então pegar uma turma do curso de Linux aqui, por exemplo, aparece a atividade, quem fez a postagem e tudo mais, se eu selecionar, aparece a opção reutilizar e eu estou trazendo todos os anexos que foram feitos. Ela importou daquela turma de Linux para cá, exatamente todo o conteúdo que estava lá, não tinha links, por isso que eles não vieram, mas só o texto, e aí eu posso aproveitar, e não é 9/4 mais, agora é 9/6, enfim, eu troco a data, altero e tudo mais. Então, ou seja, eu não preciso ir lá na turma, copiar todo o texto e trazer para cá. Eu só vou fazer o reaproveitamento. Eu vou apagar isso aqui, obviamente, porque a postagem de um curso diferente. É só para mostrar como que funciona o reaproveitamento de postagens. Mas resumindo, qualquer postagem que tenha sido feita previamente por vocês em outras turmas, vocês podem trazer diretamente por aqui, sem ter que estar indo na outra turma, entrar na turma, achar a postagem, copiar a postagem, voltar para a turma do Google Classroom e postar aqui. Então, ganha-se tempo com essa questão, principalmente quando tem várias turmas com temas similares. Dito isso, pessoal, encerro aqui a primeira parte do curso, que é o menu, que é a parte referente ao mural. As próximas aulas, então, vão ser referentes aos demais menus, atividades, pessoas e notas, e também a parte das configurações, que é uma parte muito importante do Google Classroom. Nos vemos daqui a pouco, um abraço e até logo!